O momento do Corinthians é bastante conturbado. O clube está trocando de treinador pela terceira vez na temporada e não tem tido os resultados esperados. Nesse momento, a equipe é semifinalista da Copa Sul-Americana, tendo empatado o jogo de ida com o Fortaleza em casa e está a 5 pontos da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Até por ter um elenco envelhecido, é normal que o Corinthians precise passar por uma reformulação visando a próxima temporada. Nesse vídeo você verá 9 jogadores que, na minha opinião, não podem ficar no Corinthians para 2024. Eu vou mostrar isso para você agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Antes de eu falar sobre os jogadores que, na minha opinião, não podem ficar no clube para 2024, eu preciso também fazer uma justiça de que o resultado ruim dessa temporada do Corinthians não está ligado apenas ao elenco. Até porque quem monta o elenco, quem contrata treinador, é a diretoria. E, na minha opinião, a diretoria do Corinthians mandou muito mal nas suas escolhas para essa temporada. Tanto na escolha dos jogadores, quanto na escolha dos treinadores. Eu acho que nesse sentido, a diretoria, chefiada pelo Duílio, mandou muito mal, porque parece que a diretoria não tem convicção. Ou você começa a temporada com o treinador e vai com ele até o fim, com um estilo de jogo definido, ou acontece o que está acontecendo agora. O Corinthians está indo para o seu quarto técnico em 2023 e, se você analisar o perfil de cada um, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Outra coisa também, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, o Corinthians ainda não anunciou quem será o treinador para a vaga do Vanderlei Luxemburgo. O nome mais forte do momento é do Mano Menezes, que está livre no mercado desde que deixou o Internacional. Mas aqui já entra também um outro ponto que não é só culpa da atual diretoria, mas de todas as diretorias que têm passado pelo Corinthians. Até quando o Corinthians vai ficar vivendo de contratar treinadores que fizeram história no clube? Vanderlei Luxemburgo foi um caso agora. Aí agora já querem contratar o Mano Menezes mais uma vez, um cara que já esteve no clube em outras oportunidades. Podem ter certeza que, se Mano Menezes não der certo, vai novamente surgir o nome do Tite. Então isso é uma coisa que o Corinthians erra, na minha opinião. Cara, traz nomes novos, novas ideias. O Corinthians tem um exemplo no rival, o Palmeiras. Por quanto tempo o Palmeiras não ficou se escorando em Luxemburgo e Felipão? Ficou sempre nos mesmos nomes porque era um cala-boca pra torcida, era bom pra acalmar o ambiente interno do clube. Mas, cara, você precisa ir atrás de novos nomes também. E aí o Palmeiras, depois que parou de ficar se apegando em Luxemburgo e Felipão, acabou achando o Abel Ferreira. O Corinthians tem que procurar por um novo treinador. Fica saindo da mesmice que existe no futebol brasileiro. Ao menos eu enxergo assim. Agora vamos aos 9 jogadores que, na minha opinião, não podem ficar no Corinthians para 2024. Primeiro nome aqui é do zagueiro Gil, de 36 anos. O Gil, não tenho nem o que falar sobre a carreira dele. Sempre foi um ótimo zagueiro, um zagueiro que inclusive eu queria no meu time porque ele é muito bom, principalmente na bola aérea. Só que, na minha opinião, o tempo do Gil com a camisa do Corinthians já chegou ao fim. Tem que fechar esse ciclo ao fim da temporada. O contrato dele se encerra com o Corinthians justamente ao final do ano, então não precisa fazer nada. É só não renovar com ele. Ele é bom zagueiro? Beleza. Só que a idade chega pra todos, o Gil tem tido muitas dificuldades até no posicionamento, especialmente dificuldades em velocidade. Então o Corinthians para 2024, se quer ter um time mais competitivo, uma defesa mais sólida, eu acho que isso acaba passando também por uma saída do Gil. Você tem que montar uma zaga mais jovem, com agora o Lucas Veríssimo comandando o setor. O Gil, que nessa temporada pelo Corinthians disputou 48 jogos até o momento, marcou 4 gols, justamente porque, como eu disse, ele chega muito bem ao campo de ataque, ele sobe muito bem de cabeça e ele contribuiu também com 3 assistências. O problema do Gil não é falta de vontade, nada disso. A questão pra mim é a idade e a falta de velocidade. O que eu falei agora pro Gil pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V agora pra situação do lateral esquerdo Fábio Santos, que tá com 38 anos. O Fábio Santos também, assim como o Gil, tem contrato só até o fim do ano, então é só o Corinthians não renovar com ele. O Fábio Santos é um cara que também tem uma história gigantesca dentro do futebol, é um cara extremamente vitorioso dentro do próprio Corinthians, mas chega a hora de todo mundo. Ele também tem apresentado já sérias deficiências na parte da marcação, falta velocidade, ele não consegue mais chegar no campo de ataque com a qualidade que chegava antes, então é normal você fazer uma reformulação, especialmente na lateral esquerda, onde eu acho que o Corinthians sofre tanto com o titular
quanto com o reserva. Fábio Santos nessa temporada pelo Timão tem 44 jogos, 3 gols marcados e 1 assistência. Até pela idade, pela velocidade, tem que fechar o ciclo desses caras, Gil e Fábio Santos. Eu citei pra vocês que na lateral esquerda do Corinthians o problema não é só o Fábio Santos, porque realmente não é só o Fábio Santos. Na minha opinião, o reserva dele, que por muitas vezes tem sido titular, que é o Matheus Bidu, também não é lateral esquerdo para estar no Corinthians. Hoje o Matheus Bidu tem 24 anos e contrato com o time paulista até 2025. É um lateral que, mesmo sendo jovem, apresenta sérias deficiências também, principalmente na marcação. Bola aérea em cima do Matheus Bidu, principalmente, também é sempre perigo. Então, você não pode querer agora aposentar o Fábio Santos ou, enfim, que ele vai embora do clube e ter para opção para ser o seu titular o Matheus Bidu. O Corinthians, na minha opinião, tem que procurar um lateral esquerdo mais qualificado no mercado, porque o Matheus Bidu não é esse cara para assumir essa responsa. Nesse ano pelo Corinthians, Matheus Bidu tem 30 jogos disputados, 1 gol marcado e 1 assistência. Eu não preciso nem dizer para vocês que, além de eu estar falando que, por exemplo, Gil, Fábio Santos estão mais velhos, mais lentos, tem também toda a questão salarial. Esses jogadores que estão há muito tempo no Corinthians, que fizeram história no clube, esses jogadores têm salários astronômicos. Então você pode tranquilamente, pegando o salário desses caras, eles não ficando no clube, você trazer nomes mais jovens, nomes qualificados e não gastar tanto. Agora nós vamos para o meio campo, começando aqui com o volante argentino Fausto Vera, de 23 anos. Ele que tem contrato com o Corinthians até 2026. Sendo bem sincero, fiquei bem decepcionado com o rendimento do Fausto Vera desde que ele foi contratado. Pelo que eu havia visto ele fazer no Argentinos Júnior, eu esperava muito mais. Ele é um cara que, na minha opinião, ainda tá devendo bastante. Eu até enxergo qualidade nele, mas no Corinthians parece que não encaixou. Ele acaba não sendo um cara muito bom na marcação, ele não chega bem ao campo de ataque. Não à toa, hoje ele consegue estar no banco de reservas. Apareceu um garoto, o Moscardo, e botou ele e muitos outros nomes experientes simplesmente no bolso. Então um jogador como o Fausto Vera, que até tem mercado no futebol europeu, pode, quem sabe, render uma boa grana aos cofres do Corinthians. Que aí sim pode investir mais na base, olhar para outro nome mais barato no mercado, porque o Fausto Vera até o momento, na minha opinião, não valeu o investimento. Na temporada, Fausto tem 40 jogos, não marcou nenhum gol e deu 3 assistências. Outro volante que, na minha opinião, ele é até novo também, ele não pode ficar no Corinthians para 2024, é o volante Rony, de 24 anos. Ele que tem contrato até o final do próximo ano. Eu conheço bem a história de vida do Rony, já acompanhei, então o que eu tô falando aqui não é nada pessoal com o Rony. É questão 100% de futebol. Na minha opinião, o Rony não tem qualidade técnica para jogar no Corinthians atualmente. É um volante que, por muitas vezes, quando entra, ele faz o básico do básico. Toque pro lado e toque para trás. E, na minha opinião, um jogador que está no Corinthians não pode ter esse perfil. Tem que ser um volante que faça diferença, como, por exemplo, na minha opinião, o Moscardo faz, mesmo sendo muito mais novo. Pra mim, parece às vezes que o Rony tem medo de jogar. O Corinthians não pode ter um jogador assim. Então eu acho que o Corinthians pode muito bem abrir espaço nesse meio campo para trazer nomes mais jovens, nomes mais qualificados. O Rony, na minha opinião, sem chance. Ele que na temporada pelo Corinthians tem 28 jogos disputados até o momento. Não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Outro volante que custou caro aos cofres corintianos e também nunca rendeu o esperado, na minha opinião, não tem que ficar para a próxima temporada, é o volante colombiano Víctor Cantillo, de 29 anos. Ele que tem contrato com o Corinthians ainda também até o final do próximo ano. Cantillo nunca rendeu o esperado desde que chegou do Júnior Barranquilla. E olha que oportunidades não faltaram. Ele recentemente voltou a ser aproveitado pelo Luxemburgo, mas na minha opinião é muito pouco para as pretensões do Corinthians para a próxima temporada. Se você já vai trazer um novo treinador e você tem a oportunidade de reformular o elenco, tem que reformular. E o Cantillo também, até pouco tempo, já não ficaria mais no Corinthians. O Luxemburgo que quis dar mais uma oportunidade para ele. Só para vocês terem uma ideia, o Cantillo jogou só 9 jogos no ano. Então por que você vai manter um jogador que mal tem sido aproveitado para a próxima temporada? Ainda no meio campo temos aqui um nome que agora ele tem sido mais aproveitado, que é o meio campo Juliano, de 33 anos. No caso do Juliano, sempre achei ele bom jogador, também sempre quis no meu time, só que no Corinthians também parece que o Juliano não encaixou, não vingou. Ele é um cara que por muitas vezes fica devendo na parte da marcação, fica devendo no campo de ataque, e pelo que ele custa, ele tinha que entregar muito mais. Então é nessa tecla que eu bato também na situação do Corinthians. Tem muitos jogadores que já têm mais de 30 anos no time e não estão rendendo o esperado e tem salários altíssimos, e você consegue, pegando o salário desses caras, trazer jogadores que estão
com mais apetite, jogadores que são mais novos, então eu enxergo isso também na situação do Giuliano. O Giuliano, assim como o Gil e assim como o Fábio Santos, tem contrato só até o final do ano, então é só o clube não renovar com ele. Ele, em 45 jogos nesse ano, marcou apenas 1 gol e deu 4 assistências. Pelo que ele custa, é muito pouco. E aqui eu entro em outro ponto também. É provável que o Corinthians renove o contrato do Renato Augusto, que já é um jogador veterano também, por mais uma temporada. Então, se você já vai renovar com o Renato Augusto, não renova com um jogador que também já tem quase a mesma idade que ele. Se você vai renovar com o Renato, que é um cara que não consegue jogar todos os jogos, então, renova com ele, mas traz um meia mais novo. Outro jogador também, já mais veterano e que também tem contrato só até o fim do ano, que na minha opinião não pode ficar para a próxima temporada, é o meio-campo Paulinho, de 35 anos. Ninguém nunca vai apagar o que o Paulinho já fez na história do Corinthians, o que ele fez por seleção brasileira, quando jogou na China. Só que hoje, para a realidade do Corinthians, o Paulinho não é mais uma peça útil. Ele disputou 19 jogos no ano, marcou 2 gols e já está há meses no departamento médico mais uma vez. É um cara que tem tido problemas com lesões, problemas físicos e outra, ele tem um dos maiores salários do Corinthians. Então vale a pena, ele sem conseguir jogar, você renovar o contrato dele? Agora vamos pro último nome da lista, que é um atacante que na minha opinião nem deveria ter voltado pro Corinthians. Eu não entendi de fato essa contratação. Eu tô falando do atacante paraguaio Ángel Romero, que tá com 31 anos. Cara, o Romero, na primeira passagem dele pelo Corinthians ele foi bem, porque o time também era muito bom, ele era um cara que acabava se destacando pela vontade, mas se você pega a qualidade técnica mesmo, o Romero é um jogador que, na minha opinião, ele é fraco. Você pega jogadores aí como os da base do Corinthians mesmo, o Wesley, Pedrinho, eles põem o Romero no bolso. Gustavo Mosquito também, que estava machucado até pouco tempo, põe o Romero no bolso. Então ele não enxerga a necessidade de você ficar com um jogador desse pro ano que vem, sendo que também é um jogador que custa caro. O Romero tem contrato com o Corinthians até o final do próximo ano e na atual temporada ele ainda não fez nenhum gol. Ele voltou pro Corinthians e simplesmente não balançou as redes nenhuma vez. São 28 jogos até o momento, nenhum gol e 2 assistências. Convenhamos que é muito pouco. Então, esses foram os 9 jogadores que, na minha opinião, não podem ficar no time do Corinthians para 2024 se o Corinthians quiser ter novas pretensões, voltar a buscar títulos. Então essa foi a minha opinião, eu quero agora ver a sua aqui nos comentários também. Então, bom, galera, esse aqui foi o primeiro vídeo dessa quinta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se você tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!